a visão da esquerda é que se você é branco, se você é hétero, se você é um marido, você é um opressor, independentemente do que você faz e da tua intenção. Eles pegam e falam, não, o Estado tem que te proteger e o Estado não consegue nem proteger ele. Como que ele vai proteger, né, o cidadão comum? E hoje a gente vive um momento em que as organizações criminosas estão se expandindo. E mais uma vez, isso não é acaso. Isso é fruto de ideias. Ideias têm consequências. Ah, Deltan, ideias não têm consequências? Claro que tem. Universidade tomada pela esquerda. Políticas públicas de segurança hoje com o governo Lula à frente. O que você quer que aconteça? Veja qual que é a política pública da esquerda. A política pública da esquerda para a segurança pública é o quê? Primeiro, despenalizar. Tirar a pena criminal dos crimes. Desencarcerar. Descriminalizar. A conduta deixar de ser crime. Desencarcerar, tirar da cadeia. Ah, Deltan, é teórico. Não é teórico. Eles estão falando, pô, toda hora. O Congresso Nacional acabou com as saidinhas. Lembra a saidinha que foi usada para matar o sargento, salvo engano, Roger Dias, lá em Minas Gerais, que deixou esposa e filha pequena? Bandido usou saidinha para matar? Acontecia direto. Aí o Congresso vai e acaba com as saidinhas. Aí o que o Lula faz? Veta. Nossa, não. Derruba o fim das saidinhas que foi aprovado no Congresso. Aí o Congresso se organizou e derrubou o veto do Lula. Se impôs. Aí qual foi a resposta do Lula? Ah, nós vamos então ampliar o indulto de Natal. Perdão de pena para criminosos. Essa é a visão deles, é de desencarceramento. É uma política pública que não dá certo. Nem aqui, nem em qualquer lugar do mundo. E por que eles defendem isso? Vamos voltar um passo atrás. Porque ideias têm consequências. Qual é a visão da esquerda? A visão da esquerda é: você é fruto do teu meio ambiente. Ou você é fruto do teu meio ambiente. Então, veja só, você não é responsável pelos teus méritos. Afinal de contas, você é fruto do meio ambiente, certo? Certo. Você não é responsável pelos seus méritos. Você não merece, então, o rendimento, Lua, do teu trabalho. Da tua empresa, aqui do podcast, que você rala de manhã à noite, final de semana, liga, busca patrocínio, busca apoio aqui do pessoal, pede pra ficar todo dia aqui ralando. Ah, cara, você não merece porque você é fruto do teu meio ambiente. E o bandido, ele também é condicionado pelo seu meio ambiente. Então ele também não merece o fruto das suas ações. Ah, ele é fruto do meio ambiente, ele não merece a punição criminal. E aí você cria um princípio de irresponsabilidade, de que a pessoa não vai ter a consequência dos seus atos. E eu não estou negando que todos nós somos influenciados pelo nosso meio ambiente. É claro que somos. Mas o fato é que se você cria um princípio de irresponsabilidade, você cria um ambiente favorável para que cada pessoa seja a pior versão de si mesma. E não a melhor versão de si mesma. Por quê? Se eu não vou ser responsabilizado pelo crime, vou lá pegar o tênis. Vou lá pegar o celular. Sim. Ah, o que é? Lembra o Lula falando? Quer punir o quê? É só um celularzinho. Ah, querem botar na cadeia porque roubou um celular. Essa é a visão deles. Consegue ver? E aí, se você não responsabiliza pelos atos, você não tem a consequência do comportamento ruim, você não tem o benefício do comportamento bom. E você desincentiva a pessoa a ser empreendedora, trabalhadora. Aí você mete imposto, como eles queriam meter nessa medida provisória, mais 6 novos impostos. Você vai aumentando o tributo escalonadamente, a gente está falando da frequência do aumento dos impostos, e vai metendo imposto. Tem esse livro aqui, ó, Mito do Governo Grátis, estava conversando aqui com o Lu antes de começar. Ele fala o seguinte, esse é o governo Lula aqui, ó. O governo Lula é o governo que tem o seguinte discurso: eu vou distribuir benefício para todo mundo e custo para ninguém. Existe isso? Não, de jeito nenhum, né? Não existe almoço grátis. Se você tira de alguém, se você dá para alguém, você tem que tirar de alguém. Sim. E de quem que você cobra? Você cobra de quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro? Quem produz, quem gera riqueza. Até um certo momento, ok, você está redistribuindo, ok, você está cuidando das pessoas que mais precisam, mas chega um ponto dessa redistribuição que fica inviável para quem produz, porque o cara está carregando um peso muito grande nas costas. Aí tem até uma teoria da curva de Laffer, que se você aumenta o tributo muito, chega uma hora, e a gente já está com uma carga aí de 32%, 33%, chega uma hora que está tão pesado que você começa a quebrar a atividade produtiva ou incentivar a sonegação. O pessoal sai, não vai mais pagar imposto. Já aconteceu, né? No caso das blusinhas da Shopee, da Shein, dessas daí. O Haddad quis arrecadar mais, o pessoal parou de comprar. Diminuiu, né? A compra. Sim. E quanto mais você pressionar a atividade produtiva, mais você gera esse esgarçamento, mais você desincentiva poupança, investimento e inovação, porque menos
menos fruto do teu trabalho você vai ter. E você desestimula. E mais, quanto mais você gasta, mais você aumenta a tua dívida em relação à riqueza produzida no país. Já tem uma dívida imensa, é 78% do PIB, vai caminhar para 80%. E quando isso acontece o que está acontecendo no país hoje. Você tem um juro lá em cima, uma Selic lá em cima. E aí, quando você tem uma Selic de 15%, o cara que é investidor ele vai pensar 2 vezes antes de investir e gerar emprego. Por quê? Porque ele vai ter 15% no banco sem risco, sem dor de cabeça, sem trabalhar. Porque ele vai conseguir esse valor no banco. Então, você cria um país rumo ao precipício, em que as pessoas não investem, não produzem, não geram riqueza, e que quem produz e gera riqueza é punido, vai aumentando a carga tributária excessivamente. O que a gente precisa? A gente precisa, sim, cuidar dos pobres, a gente precisa, sim, de um Bolsa Família com uma porta de entrada e uma porta de saída, a gente precisa dar o peixe para quem não tem condições físicas para pescar. Sim. De tanto que tá com fome, na miséria, na situação... Pra esse cara se dá o peixe. Dá o peixe, alimenta ele, dá ensina a pescar, e aí para de dar o peixe. Deixa o cara trabalhar, deixa o cara pescar, ensina o cara e tem que ter uma porta de saída. Mas no Brasil, não. O Brasil hoje tem hoje uma massa de pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família que não é condizente com um país que ensina e que tira as pessoas desse benefício social. O melhor programa social é o emprego. O que a gente quer que todo mundo tenha? O seu emprego, a sua renda, a sua dignidade, que a pessoa consiga trabalhar, que ganhe muito mais do que o Bolsa Família, que a riqueza cresça no Brasil. E como que se aumenta a riqueza? Você precisa de uma base de segurança física, segurança jurídica. O cara que quando você tem, a gente tá falando de violência até agora, organização criminosa, que são frutos daquela visão de esquerda ruim, a gente tá falando que ideias sem consequências. Quando tem as organizações criminosas dominando, cara, o cara fica com medo até de sair na rua. Você cria um ambiente ruim. E você precisa de uma base de ordem, de segurança física, de segurança jurídica. E para cima disso, você tem que construir as bases do desenvolvimento, investimento em infraestrutura, investimento em educação. E em cima disso, você constrói todo um colchão de proteção social para as pessoas que mais precisam. Agora, você precisa ter uma base de ordem, de justiça, de império da lei. E você precisa ter um desenvolvimento econômico da sociedade. Agora, esse governo, ele fica só olhando para o terceiro ponto, porque é isso que dá voto, é distribuir benefício. Sim. E não olha para as bases que vai gerar prosperidade. A gente precisa aumentar produtividade, geração de riqueza por pessoa e tempo trabalhado. E ele, na verdade, ele gosta de ficar jogando o empresário, o microempresário ali, contra o funcionário, né? Totalmente. É sempre o cara que, o cara que é empresário, muitas vezes ele tem uma empresa pequena ali, contrata 1, 2 pessoas ali, ele ganha às vezes menos do que os funcionários, né, no final das contas, e ele tá sobrevivendo ali. E o governo ainda coloca ele como mal, se o cara processar ele na Justiça do Trabalho 99%, ele vai se ferrar, vai acabar levando, né? Leva. E acaba não incentivando de jeito nenhum. O Brasil ele é muito complicado, né? Sim, olha só, a gente tem pouco mais aí do que o dobro da população do Japão. Sabe quantas vezes mais a gente tem ações trabalhistas do que o Japão? Brasil, ele tá ganhando em primeiro, né? A gente tem 1000 vezes mais ações trabalhistas do que o Japão. 1000 vezes mais. A gente tem uma cultura hoje, uma universidade hoje. As universidades federais, elas são produtoras e militantes. Elas são pessoas que são fábricas de enquadramento da mente da pessoa, que a pessoa vai sair com uma visão de esquerda. Aí, claro, se a pessoa vai pro judiciário, vai pro Ministério Público, vai pro que for, mesmo que ela filtre, ela sai com enquadramento de mundo de uma visão de esquerda. Ela sai com uma visão distorcida da realidade. Eu vou te dar um exemplo. Eu tava no parlamento, na Câmara dos Deputados, e estava se discutindo aquele projeto de regulamentação das redes sociais, lembra? Tal do PL das fake news. Que objetivava fazer o quê? Regular a rede social? Não. Isso é ingenuidade. Objetivava controlar discurso, controlar narrativa. Por quê? Porque eles viram a força das redes sociais na eleição do Bolsonaro desde 2018. Eles viram a força política das redes sociais. E o governo ele consegue controlar a grande mídia despejando publicidade. Valor de investimento em publicidade digital aí aumentou 360% nos últimos meses. Valor da publicidade institucional que eles pagam nas TVs e rádios aumentou para 3,5 bilhões de reais no governo esse ano, 3,5 bilhões. E aí eles derramam esse dinheiro na emissora e falam, se você não demitir esse funcionário aqui, não vai ter dinheiro para vocês, não vou contratar publicidade aí. Tira esse cara aqui de direita, tira esse cara aqui de direita. E eles acabam controlando a narrativa. Eles controlam a grande mídia, mas eles não controlam a internet.
Na rede social, depois que eles me caçaram, o que aconteceu, Luan, foi que hoje os meus posts têm 150 milhões de visualizações por mês. 150 milhões. Se somar as redes sociais, que tem mais de 7 milhões de seguidores, tem mais de 150 milhões de visualizações. Esse é o número de views que tem, paid views, que tem um jornal como o Globo, como o Estadão, como a Folha de São Paulo, num mês. Exatamente. Talvez tenha um pouquinho mais do que isso, tá? Mas é grosso modo. Aí eles vão dizer, como assim? Como assim esse cara tem um impacto parecido com essa grande mídia que eu consigo influenciar? Não pode, vamos cortar. Vamos arrochar, vamos tirar esse cara. E aí, eu tava lá no Congresso Nacional, e eles levaram esse projeto de regulamentação das redes sociais. E aí o presidente da bancada evangélica, um deputado muito gentil, ele me chamou. Tava lá toda reunida a bancada evangélica. E eles chamaram e falaram, olha, Deltan, a gente tá aqui conversando com o relator do projeto, Orlando Silva, comunista, do Partido Comunista. Isso. Já tá que não é coisa boa, hein? E ele é o relator aqui do projeto, a gente negociou com ele, e ele tirou aqui as expressões aqui que afetam aquilo que a gente acredita na nossa fé. Olha só, ele tirou aqui a expressão ideologia de gênero, ele tirou aqui a expressão de não sei o que lá de gênero, não sei o que lá de minoria, será? Ele tirou essas coisas todas. É um cara bom, veja bem, né? Mas agora dá pra passar, não dá? Dá pra aprovar? Eu falei, não dá. Não dá porque esse projeto, ele contraria a nossa visão de mundo cristã. A visão de que o Estado, ele não pode entrar na liberdade do que você fala de modo a dominar o discurso na sociedade. Eles estavam criando naquele projeto um órgão estatal que o presidente escolheu os componentes, que ia aplicar ou não multas milionárias nas redes sociais. Imagina o tamanho da influência que eles vão ter para puxar o discurso para um lado ou para o outro. E as redes sociais iam ter uma obrigação de minorar riscos de violações a direitos fundamentais. Peraí, dignidade é um direito fundamental. Nós estamos sentindo a nossa dignidade violada. Punição em cima das redes sociais. Então, se um pastor vai lá e fala casamento entre homem e mulher. Toda uma organização, uma coletividade do público LGBT bem organizado ia representar e dizer estamos sentindo nossos direitos fundamentais violados. Aí uma multa milionária pra esse pastor aí. Multa milionária pro YouTube, pro Instagram. Aí o que Instagram e YouTube vai fazer? Vai mexer no algoritmo para quando eu falar essa expressão, casamento entre homem e mulher, algoritmo cai lá embaixo. Não distribui, censura, corta, porque viola direitos fundamentais. Você consegue entender? Consigo. Isso não dá para admitir. É muito mais embaixo, né? Aí eu falei, isso viola a nossa visão cristã de que o Estado não tem um monopólio, não é uma entidade totalizante, ele fica numa fatia da sociedade. Sim. Ou ainda, na visão católica, subsidiariedade. O Estado só entra lá no final, ele não pode ter esse poder todo sobre o controle do discurso. Aí todo mundo tava lá e falava assim, verdade, Deltan, você tá certo. E aí vamos fechar a posição contra, e fecharam a posição contra. Agora veja que as pessoas que saem da faculdade de Direito não saem com essa visão que eu tava. Sim. Eu saí com outra visão. Eu saí com a visão que o Estado é todo poderoso, que o Estado controla a sociedade, que nada escapa a esse ser todo poderoso que o Estado. Então tudo bem o Estado, veja bem, regular aqui o discurso, ele dizer o que pode, o que não pode. Essa é a visão que sai com a cabeça de um promotor. E por que eu tô falando isso? Porque você estava falando da justiça trabalhista. Então veja como as categorias que entram na nossa cabeça influenciam depois o nosso posicionamento lá na ponta. Lá no Ministério do Trabalho, lá o promotor, o procurador do trabalho, o juiz do trabalho. E claro que o cara vai ter uma tendência de uma visão pró-empregado, da mesma modo como o promotor vai ter uma tendência pró-consumidor, da mesma modo como vai ter uma tendência pró-meio ambiente. E eu não tô dizendo que não existam valores a ser protegidos nessas áreas todas. Claro que existe, mas não é um tudo ou nada. Lembra que eu estava falando da visão de esquerda e direita? Que a esquerda entende, vamos conseguir um ideal de pacificação derrubando as armas? E a direita, não. Para eu ter paz, eu tenho que ter arma? Sim. Lembra que tem essa diferença de visão? Da mesma forma, quando você vai tratar de todas essas áreas, meio ambiente, proteção ao consumidor, direito do trabalho, a esquerda ela tenta ter uma visão idealizada e absoluta. Eles não negociam. Tudo é absoluto. O promotor vai para a área do meio ambiente, tudo é meio ambiente. A área do consumidor, tudo é consumidor. Vai para a área de proteção de minorias, tudo é LGBT. E eles não aprendem o que os conservadores aprenderam. Que não existe ideais, de que existe tudo balanceamento. Não é a visão de ideais da Revolução Francesa, de que a visão da esquerda, a visão da Revolução Francesa, nós vamos controlar a sociedade a partir de um comitê aqui em cima. Nós vamos planificar a economia e controlar o preço. É a visão da esquerda. A direita não, a direita entende que tudo é um trade-off. Que você ganha de um lado e perde do outro. Sim. Que para você, como você não tem ideais, você tem que ter o poder controlando o poder. Daí que vem a separação de poderes. E aí a direita fala, não, se você quer proteger o meio ambiente, cara, isso vai custar emprego. A gente não vai conseguir construir, como a gente não conseguiu por 20 anos, uma ponte no litoral do Paraná que liga uma cidade com a outra. Você tem que fazer uma volta de
200 quilômetros, sei lá, quantos quilômetros você tem que fazer para você dar a volta. Não faz sentido. Não dá, você precisa construir essa ponte, é o trade-off. Você ganha de um lado, perde do outro. Só que as pessoas saem da faculdade de Direito sem essa visão que é uma visão de direita. Por quê? Porque toda visão é a visão de esquerda. Então, ideias têm consequências. Ideias têm consequências. E aí você fala, existe uma visão sendo privilegiada? Existe. É a visão que vem lá de trás do marxismo. Lembra que eles que defendiam essa luta dos operários contra os empregadores? Sim. Isso evoluiu. Hoje tem outras lutas que eles defendem. Tem aquilo que eles chamam de marxismo cultural. Isso evoluiu para uma visão em que eles defendem o público LGBT contra um outro sistema opressor. O operário era contra o empregador e contra o sistema capitalista opressor. Aí o público LGBT é contra quem não é LGBT e contra o sistema de valores da cultura judaico-cristã. Aí você tem as mulheres e um feminismo que vê como sistema opressor o machismo estrutural. Sim. Aí você tem o negro e você vai ter um racismo estrutural. É contra, se você é branco, você é culpado independentemente do que você fez, da tua intenção, de qualquer coisa. Eu não estou dizendo que não existam males a serem combatidos. Violência contra a mulher tem que ser combatida. Qualquer tipo de racismo tem que ser combatido. Essa é a postura cristã de Martin Luther King. Né? Já está na lei. É a postura do Martin Luther King. Não importa a cor da pele. Agora, o problema é que a visão da esquerda é que se você é branco, se você é hétero, se você é um marido, você é um opressor, independentemente do que você faz e da tua intenção. Porque você é privilegiado. O sistema te privilegia. E aí eles colocam um contra o outro, porque você faz parte de uma classe opressora. Então não é mais só o trabalhador contra o empregador. Agora as minorias contra você que é homem, contra você que é pai, que é cristão, contra você que é cristão, e você é um opressor. Isso gera uma racha na sociedade. Não é à toa que a escola de Frankfurt, ela falava que a família é a base do fascismo. Falavam isso, que a família é a base do fascismo. E isso a gente vê repetido em alguns discursos recentes, de alguns militantes de esquerda, que viralizaram. Tem pelo menos 2 discursos recentes em que mulheres relacionaram família com fascismo. Por que isso? Porque eles entenderam em um certo momento que eles não conseguiram ganhar do sistema capitalista lutando operários contra empregadores. Aí eles falaram, onde é que a gente errou? Porque eles acreditavam que ia ter uma revolução que impor o sistema socialista e depois ia migrar para o comunismo. Aí eles pensaram, a gente não errou, a gente errou porque a gente ficou lutando na economia, no plano da infraestrutura, mas a gente fechou os olhos para a superestrutura. Superestrutura é o plano das ideias. A gente tem que conquistar o plano das ideias. A gente vai destruir o capitalismo subjugando as instituições que sustentam as ideias, a cultura capitalista. Então eles vão destruir a família, vão destruir a igreja, vão destruir a religião, vão destruir todas as instituições que geram regras, que eles veem como opressoras. Eles vão buscar uma hegemonia, vão buscar invadir a cultura, as artes, a mídia. E o que a gente tem hoje? Não é só as universidades que estão invadidas. É tudo, né? As artes estão invadidas. O mainstream, né? A mídia, 80% dos jornalistas são de esquerda. Estatisticamente, 80%. Sabe quantos se declaram de direita? 4%. 4%. 4% contra 80% de esquerda. Faz sentido isso? Faria sentido se na sociedade 80% das pessoas fossem de esquerda. Exatamente. Mas quando você vai olhar a sociedade, 29% se declara de direita e 15% de esquerda. É que, na verdade, a maioria da população, ela é conservadora. Porque se você for pegar até as mulheres que elas são meio feministas, tem um estudo que aponta que após ela ter filho, ela começa a ser mais conservadora. Porque ela consegue enxergar valores que ela não enxergava antes, né? Sim, é verdade. Várias amigas minhas aconteceu isso. Pessoas que eram mais progressistas, que tiveram filhos. Conforme os filhos foram crescendo, falaram, Deltan, eu queria colocar o filho na igreja. Eu queria, porque eu quero proteger ele dessa visão desordenada do mundo, da exposição a coisas erradas. Eu quero protegê-los. Eu sei que a igreja é um lugar seguro, que vai cultivar regras, valores, princípios de uma cultura judaico-cristã que justamente esse sistema de esquerda ele quer destruir, ele quer derrubar.